Bom dia, queridos irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Casa do Caminho. Agradecidos ao Criador por mais essa oportunidade de podermos juntos refletir sobre a mensagem libertadora do Evangelho Divino apresentado por Jesus. Então hoje encontraremos sobre influências espirituais. E sem dúvida nenhuma, nesses dias difíceis para o homem e para a humanidade, muito maior do que nós podemos supor é o número dos obsidiados na Terra, sozinhos, em grupos e em coletividades inteiras. Acontece no mundo por causa da inferioridade espiritual em que as criaturas se deixam ficar, permitindo-se a promiscuidade psíquica com os espíritos atrasados moralmente que se acotovelam na psicosfera espiritual do planeta. Mas não podemos perder de vista, na raiz de todo e qualquer transtorno, aflição, enfermidade, sofrimento, obsessão, encontra-se o espírito, ao mesmo tempo autor e responsável pelas ocorrências que lhe dizem respeito. Mas nele mesmo se encontram os recursos que podem ser utilizados para o seu reequilíbrio, para a sua recuperação íntima e para a sua paz. Então é preciso abrir a mente ao conhecimento e os sentimentos ao amor para abrigar nas famílias sofridas da terra a possibilidade feliz. Porque é o impositivo de Jesus. É impossível negar o valor da desobsessão ante os conflitos mentais, mas nós precisamos reconhecer que a renovação íntima é o fator básico de todo o reequilíbrio nesse serviço. Então, recordamos a advertência de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Todos aqueles, enfim, que desistiram de qualquer transformação na própria caminhada, que renunciaram ao dever de melhorar-se mais e sempre, se fazem menos permeáveis ao apoio educativo ou educador, seja com a intervenção da ciência ou com o amparo das religiões. Estejamos convencidos de que marchar para a verdade sempre nos fará transitar para adiante nos caminhos do burilamento e do trabalho, da nossa renovação em busca do conhecimento. Então não existe trabalho desobsessivo sem reajustar as emoções, sem reajustar as ideias, porquanto todos os processos educativos e reeducativos de todos nós se articulam de início nas vibrações dos nossos pensamentos. São essas oscilações ou ondas mentomagnéticas energias que exteriorizamos constantemente. Disso decorre a importância das ideias que nós alimentamos. No Livro dos Espíritos, a questão 459, Allan Kardec perguntou aos amigos da codificação: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta veio cristalina: muito mais do que imaginais, frequentemente eles vos dirigem. Então existe um permanente intercâmbio, consciente ou não. Mas todos os recursos necessários estão contidos em possibilidades virtuais nas esferas do pensamento. A mente que se mantém ociosa, indisciplinada, viciada ou rebelde, assimila ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda em que se situa, por preferência. Se ela vive numa onda negativa, logo registra a interferência. E porque não se ajusta a um programa educativo da vontade, recebe o impulso da ideia, aceitando a sugestão perturbadora semelhante que ela abriga e vitaliza,
sob a natural acomodação dos comportamentos pessimistas particulares. Então aceita a indução, forma-se a tomada para a ligação com a sombra, agora em regime de intercâmbio psíquico. Matrizes vibratórias negativas, onde os obsessores acoplam os seus plugs perversos, estabelecendo correntes psíquicas perturbadoras que se fixarão profundamente no perispírito, num comércio nefasto mental e emocional, em razão da afinidade de gostos e interesses comuns, passando a estimular paixões inferiores, perturbando gravemente a economia psíquica, social e moral de todos da Terra. Mas como isso acontece? Fixada a ideia infeliz, transbordam do inconsciente passado ou profundo do espírito que aceita as impressões angustiosas que dormem armazenadas, confundindo-se no inconsciente atual com as informações da reencarnação, desordenadas pela influência da parasitose externa que se vai apossando do campo exposto sem defesas, campo mental. Por natural processo seletivo do encarnado, pelas suas tendências, pelas suas preferências, a injunção produz melhor aceitação das ideias negativas que servem então de veículo e acesso ao pensamento do espírito invasor. A obsessão simples é parasitose comum em quase todas as criaturas na Terra. É o natural intercâmbio psíquico pela condição atual de evolução de todos os habitantes do planeta. Então a ideia do obsessor fixada, mais a viciação do obsidiado, vai ter como resultado um intercâmbio mental vivo e pulsante, porque cada ser sintoniza com outro equivalente, prevalecendo os teores mais pesados de negatividade, trazendo reflexos, inquietações, desconfianças, inseguranças, angústias, agressões, insucessos, depressões, violências, enfermidades, tudo decorrência da perturbação inferior. Quando Jesus nos fala que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que impropriamente lhe sai dos sentimentos, nós começamos a compreender. Diante de qualquer crise, os méritos que já possuímos são maiores que todas as dificuldades ou desafios, e elas se desfarão diante da imensidade das nossas possibilidades. Porque geralmente os nossos obsessores, que nós podemos chamar examinadores ou impulsionadores, que são utilizados pela espiritualidade superior através do mecanismo das provas, a fim de saber como estamos no trabalho da própria desobsessão, estão ao nosso lado. Exemplos: aquele que nos falha a confiança, aquele que nos causa problemas, que nos abandona na hora difícil, que nos impõe prejuízos, que só nos critica os gestos, que nos desencoraja as esperanças, que nos dificulta qualquer trabalho, que nos persegue, injuria ou calunia, estão sempre conosco. A reencarnação é sempre evolução, recapitulação, ensino, aprendizado e reaprendizado. E tudo isso demanda muito esforço para vencer esses desafios, porque nós os catalogamos como obstáculos. Entretanto, em muitos casos é trabalho expiatório, é trabalho regenerativo e é processo curativo. Então é preciso acalmar-se, observar-se, examinar-se, aproveitar tudo isso, agradecer a Deus
e seguir em frente. Aí entra o autoconhecimento. Então é preciso procurar dominar-se para discernir, com isso aprender. E quando aprender, compreender. Aí se educando, sair para servir. De que maneira? Resignadamente, tentando sublimar-se, amparando o outro. Porque todos nós, espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. Então é necessário, é indispensável trabalhar pela nossa própria libertação. Diante disso, de vez em quando, é importantíssimo fazermos uma aferição do nosso processo desobsessivo, para que observemos como estamos. Alguns exemplos. Nós dispensamos aos outros o tratamento que desejaríamos receber, cultivamos a pontualidade, aceitamos bem as críticas, nós auxiliamos ou agredimos, nós só temos ressentimentos ou nós temos já autocontrole. Com esses pequenos exemplos do dia a dia, nós vemos, é um trabalho de longa duração. E nada se obtém sem paciência. Para isso é preciso que nós nos amemos, para que nós nos reeduquemos e saiamos a serviço. E a doutrina espírita então nos informa, todos nós estamos reunidos sob a égide do Mestre, porque nós fomos aceitos quando pedimos a reencarnação, estamos engajados, é preciso então mobilização no serviço do bem aos outros, que invariavelmente será o nosso próprio bem, e isso nos impedirá de nos entregarmos aos arrastamentos do mal. Nós venceremos sim todas as dificuldades se nos empenharmos em esquecer o mal que existe em nós, acreditarmos no bem e servir sempre com amor. De que maneira fazer isso? Não guardar ressentimentos, aceitar as críticas, aceitar muitas vezes uma censura, não discutir pontos de vista, abster-se da ansiedade, diminuir as queixas, conservar sempre a alegria de viver, o otimismo, nunca se sentindo incapaz, sempre reconhecendo o mérito dos outros. Aí sim nós estaremos trabalhando e construindo para o bem de todos a partir do nosso. Então, aversões, animosidades, conflitos acalentados e ressentimentos são pontos de contato para aquelas tomadas de obsessão que vimos há pouco. E toda obsessão, como sabemos, é entretecida de trevas. Então, antes da nossa reencarnação, nós nos vimos diante de obrigações morais, de resgate e reajuste. Então pedimos para renascer junto dos companheiros de antigas faltas, porque buscamos a própria quitação diante da lei do amor. Por isso nunca é fácil harmonizar-se na organização doméstica. O lar, que os amigos espirituais dizem serem grupos espirituais de serviço, ergue-se na Terra como escola de emenda, instituto de reabilitação ou pequeno sanatório do sentimento. Olha os termos. Onde encontramos o lugar certo para o encontro exato com os parceiros difíceis de outros tempos, onde adquiriremos o tratamento espiritual que nos é indispensável para a conquista do amor, que é a única força capaz de nos levar para lugares melhores na eternidade. Mas de que maneira?
O lar é tão complexo, tão difícil. Alimentando sempre bons pensamentos, isso deve ser constante. Detendo-se no lado bom das situações e das pessoas, ouvindo mais, trabalhando mais, levando a caridade consigo onde for, evitando assim decepções, embaraços, desenganos, provações, certos de que o importante não é o sofrimento que nos visite, e sim a nossa reação pessoal diante desse sofrimento para evitar as obsessões. Então, quando nós compreendermos que imperfeições morais são patologias da mente, requisitando amor, que não existem pessoas perversas e sim criaturas doentes a requisitarem amparo e compaixão, quando entendermos que nossas dores e nossos problemas não são maiores do que os dos outros, quando nos capacitarmos no bem e abraçarmos a tarefa da paz, nos enlaçando na experiência comum, esquecendo-nos das nossas faltas recíprocas, cooperando sem reclamações e queixas, aí sim estaremos matriculados no educandário da caridade, construindo a felicidade dos outros e, por extensão, a nossa, no nosso mais belo e mais duradouro encontro com Deus. Porque Deus nos dá o máximo de oportunidades. É preciso que nós saibamos dar pelo menos o mínimo das nossas possibilidades. O amigo espiritual Bezerra de Menezes nos traz que diante dos problemas, das dificuldades, das incompreensões, injúrias, amarguras, tristezas, perseguições, humilhações e privações, com coragem e fé, quando nós estamos vigilantes na ação e na prece, nós conseguimos esquecer o mal que nos fizeram e acreditar sempre no bem que nós podemos fazer. Então, por maior a dificuldade, que é um desafio, nunca desanimemos, porque o nosso pior momento na Terra é sempre um instante de melhoramento, porque a dor é um aviso, é um desafio à medida da nossa resistência, a desilusão é um reajuste e o contratempo é apenas ilusão, porque vivemos num mundo materializante. Se soubermos aceitar tudo isso, serão sempre dispositivos transformadores para a nossa obtenção feliz. É nesse aspecto que eles nos informam. Na maioria das vezes, os desapontamentos nada mais são que oportunidades, a fim de que as nossas emoções se façam respostas na órbita dos nossos deveres, ou para que os nossos pensamentos se recoloquem na direção de Deus. Então, primeiro o amor, depois o estudo, aí o trabalho, depois o perdão, para o auxílio aos outros. Aí nós não precisaremos fazer desobsessões, porque nós estaremos sempre nos libertando de nós mesmos, do mal que existe em nós e, por consequência, do mal que podemos carregar para nós, que existe no outro. Então a Terra é uma região hospitalar e o nosso corpo físico é uma cela de tratamento com a equipe doméstica, seja na consanguinidade ou nos contatos de serviço, porque mantém uma terapia de grupo. Então, afeições contrariadas, desgostos domésticos, aquele parente infeliz, o filho problema, os pais intransigentes, a doença irreversível, aquelas moléstias comuns, as frustrações orgânicas e as decepções são recursos.
São advertências constantes, são válvulas de contenção, porque é socorro divino para o nosso próprio reajustamento ante a vida superior. É então inútil a revolta contra as nossas próprias dívidas morais. Precisamos ter resignação, ter humildade, porque aí sim, com o amor que já adquirimos, nós vamos transformar tudo para o bem. Após um exame acurado, com serenidade, de tudo isso para a devida superação. E é isso que nos diz o apóstolo Paulo: examina tudo, retém apenas o que é bom. Quando o mestre Galileu nos conclamava a brilhar a nossa luz, ele nos dizia: quando nós nos alegramos com as nossas possibilidades, quando nós amamos sem exigências, quando suportamos desafios e provações, quando conservamos o equilíbrio nas atitudes e decisões, quando subordinamos as emoções ao critério sem fanatismos, aproveitando as críticas, aprendendo à custa dos próprios enganos, nos desligamos mais facilmente de quaisquer influências perturbadoras, porque nos tornamos menos obsedáveis. Estamos nos libertando das nossas sombras milenares e iniciando a fazer luz, avançando na caminhada e engajados agora na construção da felicidade geral. Exemplos a seguir: Jesus, perseguido, desprezado, sempre trabalhou. Ainda na cruz, diante do desencarne, trabalhou na obra do perdão sem limites, voltando para ajudar depois e até hoje continuará pela eternidade. Como querer então que a obsessão, desequilíbrio crônico de todos nós, venha repentinamente desaparecer da terra sem paciência, sem educação, sem serviço e sem muito amor? É imperioso observar se na condição de perseguidos não temos sido nós os perseguidores, se não temos sido semeadores de lágrimas e aflições nas estradas alheias, porque todo o processo de obsessão é compartilhado pela vítima e pelo agressor. Então é um caminho de mão dupla. De um lado, nós, com todos os nossos desequilíbrios, indo ao encontro do obsessor, com todas as suas sugestões, vindo ao nosso encontro. Então, os espíritos superiores traduzem a obsessão no mundo como sendo a ausência dos ensinamentos de Jesus nos nossos corações, sentimentos. Então é preciso introjetar os ensinamentos do Mestre em definitivo para que fique eternamente conosco, para a vivência saudável em nossas relações, estabelecendo a paz de consciência pelo dever cumprido, ajustando-nos espiritualmente na lei do amor. E aqui surge então o bom samaritano como exemplo máximo. Um outro exemplo de nosso tempo, Chico Xavier. Apesar de todas as suas limitações, apesar de todas as dificuldades físicas, nunca deixou que um precioso minuto de seu tempo fosse perdido ou dilapidado. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Fiquemos em paz. Muito bom dia.